Fiz 60 anos. E agora? Preciso fazer algum exame, algum check-up? O que que eu posso fazer para cuidar da minha saúde? Meu nome é Esther, eu sou médica geriatra pela USP. E hoje eu vou falar para você que acabou de atingir os 60 anos de idade, hoje que já tá na casa dos 60, quase chegando nos 70. O que que você pode fazer para cuidar melhor da sua saúde? Primeiro, eu sei que essa idade pode assustar. Tem um grande estigma ali relacionado. Mas agora talvez você consiga ver as coisas de uma forma um pouquinho diferente, com um pouco mais de tranquilidade e muito mais sabedoria, que afinal, o idoso é um jovem que deu certo, tá? Então agora eu quero, te ajudar a cuidar melhor da sua saúde, por quê? A nossa saúde é algo pra gente fazer investimento, é que nem investimento no banco, a gente vai investindo ao longo da vida, né, a gente não espera dar problema pra daí investir, pra daí separar dinheiro. Então deve ser feito ao longo da vida. Porém, a verdade é que nem sempre a nossa vida é o ideal, a gente nem sempre consegue fazer o que a gente precisa fazer na hora que é pra gente fazer. Mas a verdade é que muita gente acha que: "Ah, cheguei nos 60, então já foi, que eu podia ter feito, eu já fiz". Mas não, gente, muita coisa que você mudar hoje nos seus hábitos podem e vão trazer resultado, tá. Até porque hoje em dia a expectativa de vida do brasileiro, em muitas regiões, está passando já dos 80 anos de idade, então estar nos 60 quer dizer que tem boa chance de você ainda seguir super bem. Eu tenho certeza que você quer viver bem e principalmente viver com qualidade de vida nesses próximos anos. Então agora eu vou falar primeiro, na primeira parte eu vou falar sobre os exames que são indicados, no geral, para essa faixa etária, lembrando que isso é individualizado. Então a gente sabe que se tem um paciente com uma doença grave, que faz com que ele tenha uma expectativa de vida mais baixa, às vezes a gente não vai pedir esses exames. Ou se ele tem uma história familiar muito grande de certa doença, a gente vai focar em outros exames, enfim. Mas isso aqui é no geral, tá? Para a grande maioria das pessoas que está entre os 60 e 70 anos de idade. E também vou falar sobre o que é mais importante ainda, que é como prevenir o aparecimento de doenças, porque melhor do que descobrir as doenças cedo é prevenir, nem deixar elas aparecerem, tá bem? Primeiro, essa é para as mulheres, mamografia e Papa Nicolau. A mamografia, ela deve ser feita desde os 40 anos de idade, mas se você não fez até agora, tudo bem, pode fazer a partir dos 60, não tem problema, melhor do que não fazer, tá? A mamografia deve ser feita todos os anos, mesmo sem sintomas, na verdade ela serve justamente para diagnosticar o câncer de mama, que é um câncer que é muito comum e que, se descoberto cedo, tem altíssima chance de cura. Só que a gente precisa descobrir cedo, antes mesmo de dar sintoma, antes de aparecer no exame físico ali, tá? E não, infelizmente não dá para substituir por ultrassom de mamas, porque o ultrassom de mamas ele não tem a mesma qualidade que a mamografia para mulher a partir dos 40 anos de idade. E o Papa Nicolau é um exame preventivo que serve para fazer um diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, que é um câncer causado pelo vírus HPV, que é sexualmente transmissível. Muita gente acha que aos 60 anos já não precisa mais fazer, mas não, ele está indicado, no geral, ali para mulheres de até 65 anos de idade, às vezes a gente estende um pouquinho mais, a gente individualiza bastante, tá? Ele precisa ser anual, mas se tem 2 seguidos, que estão normais, no geral, a gente pode dar uma passada maior a cada 3 anos, mas isso é o médico que tem que indicar para você, tá? O médico ginecologista ou o geriatra também pode já incluir ali nos exames de rastreio que ele pede também, tá bem? Mesmo quem está há muitos anos sem ter relação sexual, está indicado sim, porque o HPV, ele passa a morar no nosso corpo em muitos casos, ou seja, faz 40 anos que não tem relação sexual, não importa, o HPV pode estar ali ainda no seu corpo sim e causar um câncer mesmo muitos anos depois. E agora vamos falar para os homens. A gente vai falar sobre ultrassom abdominal para quem já fumou ou fuma. É, essa a maioria das pessoas não conhece. Os homens que já fumaram em algum momento da vida ou que ainda fumam, entre 65 e 75 anos de idade, tem indicação de fazer um ultrassom de abdômen para ver se não existe aneurisma de aorta. Eles estudaram e viram que tudo que eu tô trazendo é atualizado, obviamente tem evidência científica. E aí foi visto que quem fuma tem mais chance de ter aneurisma de aorta. O que que é aneurisma? É quando forma ali uma dilatação da aorta, que é a maior artéria do nosso corpo, né? Sai que do coração corre pelo tórax e pelo abdômen. E isso, às vezes, precisa ser só acompanhado, às vezes precisa de tratamento em específico. E aí se viu que no ultrassom a gente já consegue ver se é um aneurisma ou não. Claro, muita gente já fez ultrassom por outro motivo, então, às vezes, por exemplo, chega no meu consultório e eu sei que aquele aumentaria a indicação, mas ele fez ultrassom, sei lá, há 2 anos, porque ele tinha, pedra na vesícula e eu vejo ali que a aorta tá normal, pronto, não preciso pedir um novo, entendeu? Até porque apenas essa indicação é de um ultrassom na vida só, tá? Então não precisa necessariamente fazer um ultrassom se já fez um nessa faixa etária, enfim. Mas é um rastreio bem interessante de se fazer também. Colonoscopia.
Colonoscopia é um exame que ele faz no diagnóstico precoce do câncer de intestino, do intestino grosso, câncer de cólon. É um câncer extremamente comum. Já está entre os 5 cânceres mais comuns no Brasil e pode matar. E é um câncer que, no geral, ele tem uma evolução lenta, quer dizer, se a gente descobre ele cedo, a gente consegue muitas vezes descobrir ele cedo, tanto que é um exame que só precisa fazer, no geral, a cada 10 anos. Olha só que maravilhoso. E se a gente descobre ele cedo, a gente consegue tratar, muitas vezes até ali na própria colonoscopia já consegue tirar, e às vezes consegue, ou fazer uma cirurgia simples também, e às vezes consegue tirar ele mesmo antes de virar câncer, quando ele tá uma lesão pré-cancerosa, que a gente fala. Então é um exame muito interessante que salvou muitas, muitas vidas. Muita gente tem medo ou preconceito desse exame, mas o que que eu quero te falar? Primeiro, no exame você não vai ver nada, tá? Leva sedação, não vê nada, é que nem endoscopia. Toma um remedinho, vai dormir e vai acordar que o exame já vai ter acontecido. É um exame rápido, dura em torno de 15, 20 minutos, na maioria dos casos. Às vezes até menos. O mais chato da colonoscopia é o preparo. Por quê? A gente precisa que o intestino esteja limpo, então a gente dá vários laxantes pra pessoa pra fazer com que ela tenha muita diarreia pra limpar esse intestino. Chato, não vou mentir. Porém, esse preparo não é durante uma semana, gente. Ele dura, no geral, ali um dia e meio. A maioria dos preparos, inclusive, são algumas horas só, tá? O remédio mais chato dura algumas horas só. Ou seja, a gente tá falando de um dia de incomodação a cada 10 anos. Gente, vamos combinar que a gente se submete a coisas muito piores, né? Osteoporose. Já falei especificamente sobre osteoporose aqui. Não deixe de assistir esse vídeo, tá super informativo. Eu falo sobre como é o diagnóstico, tratamento e prevenção. Mas, basicamente, todas as mulheres acima de 65 e todos os homens acima de 70 precisam rastrear a osteoporose através da densitometria óssea, que é um exame super simples, né? Ele funciona como se fosse um raio-x. Mega rápido, não tem nada de... ninguém vai te furar, indolor, e super tranquilo. A gente pode adiantar esse exame em alguns casos. Então, mulheres antes dos 65, homens antes dos 70, se tem alguns fatores de risco. Então, mulher se teve uma menopausa precoce, se fuma há muitos anos, se usa alguns remédios determinados, se tem algumas doenças determinadas, esse é o médico que vai ver. O médico geriatra tem condições de avaliar isso. Se você já acompanha por outro motivo com endocrinologista ou com reumatologista, eles também costumam olhar isso. Mas o médico geriatra é competente para avaliar quais as indicações de rastreio, de check-ups, tá? Mas a osteoporose é algo que muita gente esquece, inclusive, principalmente homem, tá? Mulher, às vezes, até vai na ginecologista, a ginecologista também costuma pedir, mas o homem, às vezes, fica ali meio esquecido. Precisa, sim, fazer a partir de, apesar de ser mais a partir de 70 anos. Oftalmologista. Sim, gente, precisa de oftalmologista. Muita gente, geralmente, a partir de 60, a pessoa até já foi uma vez no oftalmo, mandou fazer um óculos e esqueceu. Mas existem doenças que precisam ser rastreadas, como, por exemplo, a catarata, tá? Que é uma doença que hoje em dia tem tratamento e uma cirurgia simples e maravilhosa, que muda muito a qualidade de vida então tem indicação sim de continuar indo no oftalmologista, certo? Outras doenças que podem ser rastreadas também é pressão alta, através da medição da pressão, diabetes e colesterol alto através dos exames de sangue. Isso é bem individualizado também, mas no geral a gente faz ali para quem não tem ainda essas doenças, a gente acompanha uma vez por ano, mais ou menos, para ver se o paciente tem essas doenças, certo? Vacinas. Sim, idoso precisa tomar vacina. Eu já fiz um vídeo específico sobre vacinas. Eu vou deixar linkado aqui, não deixe de assistir, porque lá eu falei sobre todas as vacinas que o idoso tem indicação de tomar, tá? A vacina não é coisa de criança, não. Eu sempre achei que fosse. Eu lembro quando eu fiz 5 anos de idade, eu comemorei, porque eu achei que minha mãe sempre falava que vacina é até os 5 anos. Eu sei, e aí eu comemorei, achando que eu ia não, vai explicar, e depois na faculdade de medicina eu descobri que é mentira, que adulto e idoso precisam tomar vacina assim. Previne doenças, salva vidas, então não deixa de ir lá assistir esse vídeo. Atividade física. Gente, atividade física, muita gente acha que é coisa de jovem. E não, é mais idoso do que qualquer outra pessoa. Mesmo você nunca ter feito atividade física durante a vida, atividade física, mesmo iniciada após 60, 70, 80 anos de idade, ela traz enormes benefícios. Tanto a atividade física aeróbica, que é aquela que faz cansar, sabe? Essa faz bem pro coração, previne infarto, previne AVC, previne diabetes, pressão alta. Que é aquela atividade física, por exemplo, uma caminhada, ou então uma corrida, uma natação, uma bicicleta, uma dança. Essa atividade física, no geral, quando ela é leve para moderada, 150 minutos por semana que a gente deve fazer. Então, por exemplo, 5 vezes de meia hora ou 3 vezes de 50 minutos. E quando ela é intensa, intensa mesmo, tá? Então, por exemplo, uma corrida, uma natação super ali, profissional, vamos dizer. Aí a gente pode diminuir para 75 minutos por semana, tá?
E a atividade física resistida, que é aquela que faz formar músculo, e essa é obrigatória, tá? Músculo não é coisa de novela, não é coisa de cinema. Músculo é o que faz a gente fazer as atividades diárias, gente. A gente esquece que o que faz a gente conseguir pegar uma travessa lá no armário, o que faz a gente conseguir varrer, o que faz a gente conseguir levantar de um sofá, é músculo, tá? O músculo que faz a gente levantar é o músculo da perna. O músculo que faz a gente conseguir pegar alguma coisa lá em cima é o músculo do ombro, das costas, do braço. A gente só vai notar isso na hora que perde, não espere perder. Então, a gente perde músculo ao longo da vida, o nosso corpo, infelizmente, a partir dos 30 anos de idade, perde músculo de uma forma vertiginosa, no idoso isso é ainda mais acelerado. Então, esse músculo que você tá perdendo aí quando tá sentado, precisa recuperar e precisa ganhar mais. Porque isso vai reduzir no futuro chance de quedas, tá? Chance de desenvolver doenças como osteoporose, por exemplo, a chance de desenvolver dependência a outras pessoas. Músculo diminui até a chance de internação, tá bem? Então, se não fez nunca fez atividade física, agora é a hora. Pensa numa atividade física, pensa nessas duas, tá? A aeróbica, que é simples, dá pra vestir um tênis e literalmente caminhar na rua. E a resistida, que é precisa no geral de auxílio, né? Mas pode ser uma ginástica, pode ser uma pilates, pode ser uma academia. 2 vezes na semana, meia hora pelo menos, tá? Isso é muito mais importante do que todo o resto que eu falei, inclusive, tá? Não adianta. Muita gente acha que cuidar da saúde é simplesmente fazer exame. E não é. Fazer exame faz parte, mas o mais importante é a atividade física. É se alimentar bem, é dormir bem, que isso vai prevenir a doença, tá? Que é mais importante prevenir do que diagnosticar ela precocemente. Mas se a gente fizer junto, melhor ainda. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se eu te ajudei de alguma forma, se você aprendeu alguma coisa nova, deixa aqui no comentário pra mim que eu vou adorar saber. Até a próxima.